Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso plano de leitura, o dia 78. Hoje a gente vai mergulhar em 3 livros que, à primeira vista, não poderiam ser mais diferentes: Mateus, Números e Eclesiastes. Vamos juntos descobrir o fio de ouro que conecta todos eles. Pois é, o que une perdão, ofertas gigantescas e aquela sensação de vazio na vida? Parece que são temas de mundos completamente separados, né? Mas a beleza da leitura de hoje está exatamente aí, em como essas 3 peças se encaixam para contar uma única e poderosa história sobre como nosso coração responde a Deus. A conexão existe e a gente vai encontrá-la. Então, a primeira peça do nosso quebra-cabeça vem direto de uma parábola contada por Jesus. E tudo começa com uma pergunta bem humana, bem prática, de um dos seus discípulos mais próximos, o Pedro. Olha, o Pedro provavelmente achou que estava sendo super generoso com essa pergunta. 7, na cultura da época, era o número da perfeição, sabe? Da completude. Então, ao sugerir 7 vezes, ele estava basicamente perguntando: ok, qual é o limite máximo? Até onde vai a minha obrigação de ser gracioso? E aí a resposta de Jesus vira o mundo do Pedro de cabeça para baixo. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, o ponto aqui não é fazer a conta, não é uma aula de matemática. Jesus não está dizendo para perdoar 490 vezes e que na vez 491 está liberado guardar rancor. Não. Ele está usando um número simbólico para dizer uma coisa radical. O perdão não tem limite. Ele é infinito. E para deixar isso bem claro, ele conta uma história. A história é a seguinte: um rei, que aqui representa Deus, decide acertar as contas com seus servos, que somos nós. E logo de cara aparece um servo com uma dívida que é simplesmente astronômica, impagável. E, gente, a gente precisa parar para entender a escala disso aqui. De um lado, 10.000 talentos é uma quantia que a gente nem consegue imaginar. Seria o equivalente a bilhões hoje em dia, uma fortuna que ninguém conseguiria pagar em 1000 vidas. Do outro lado, 100 denários. Era mais ou menos o salário de 100 dias de trabalho. Uma dívida chata? Sim, mas totalmente administrável. A diferença entre o que foi perdoado e o que foi cobrado é simplesmente colossal. E aqui o contraste fica ainda mais gritante. O rei, movido por pura compaixão, simplesmente cancela aquela dívida bilionária. Libera o servo. Mas esse mesmo servo, que acabou de receber uma graça que deveria mudar a vida dele para sempre, sai dali e encontra um colega que lhe devia aquela mixaria. E o que ele faz? Ele o agarra, o sufoca e o joga na prisão. Zero compaixão. Zero misericórdia. E essa pergunta do rei é o ponto central da história. A lição é cristalina. A nossa capacidade de perdoar os outros deveria ser um reflexo direto do quanto a gente entende da graça que recebeu. É como se a gente recebesse um perdão de bilhões e saísse por aí cobrando uma dívida de centavos, com juros e correção. Não faz sentido. Ok, agora a gente faz uma ponte para Números. Se em Mateus a gente viu a dimensão da graça de Deus, em Números a gente vê uma possível resposta humana a essa grandeza. Uma das demonstrações de devoção mais impressionantes de toda a Bíblia. Pensa na cena. O tabernáculo, que era a morada de Deus no meio do povo, foi finalmente consagrado. E aí, por 12 dias seguidos, o líder de cada uma das 12 tribos de Israel veio e apresentou exatamente a mesma oferta, uma oferta super extravagante. A leitura pode parecer repetitiva, mas a ideia é justamente o contrário. É para ser poderoso. É como um grande coral, onde cada voz canta a mesma nota com perfeição, criando uma harmonia de adoração e generosidade que é unânime. E essa devoção foi além de ouro, prata e animais. Uma tribo inteira, os levitas, foi separada e dedicada a Deus. Eles se tornaram, nas palavras do próprio texto, uma dádiva humana, um presente vivo para servir no tabernáculo. Isso é uma demonstração de entrega total. E aí, justo quando a gente está nesse pico de reflexão sobre graça e devoção, a gente chega em Eclesiastes e o tom muda completamente. O autor nos joga na cara um problema filosófico, uma tensão que desafia tudo que a gente viu até agora. E aqui está o paradoxo que incomoda. Uma pessoa pode receber todas as dádivas de Deus, riqueza, bens, honra, e ainda assim não conseguir aproveitar nada disso. A vida se torna uma dádiva vazia. É como ter um banquete na sua frente e não ter apetite. Nas palavras do autor, isso é um mal terrível. A ideia é reforçada com essa imagem poderosa. Imagina só, viver 2000 anos, uma vida incrivelmente longa, mas sem nunca aproveitar de verdade, sem encontrar sentido ou alegria na sua prosperidade.
No final, o destino é o mesmo para todo mundo. Que vazio! Mas no meio desse pessimismo todo, o texto também nos dá uma pista da solução. O problema talvez não esteja nas dádivas em si, mas no coração de quem as recebe. O autor sugere que se contentar com o que se tem é muito melhor do que viver inquieto, sempre desejando mais. É um convite para a gente olhar para o que está bem na nossa frente, em vez de ficar correndo atrás do vento. Então, como é que a gente conecta tudo isso? Como a graça absurda de Mateus e a devoção extravagante de Números resolvem o problema do vazio de Eclesiastes? A resposta, como quase sempre, está na postura do nosso coração. Aqui está a síntese da nossa conversa de hoje. A graça que cancela nossa dívida impagável, como a gente viu em Mateus, deveria nos levar a uma vida de devoção grata e generosa, como a gente viu em Números. E é justamente essa combinação que preenche as dádivas da vida com propósito e significado. Então, na prática, como é que a gente evita a dádiva vazia de Eclesiastes? Primeiro, reconhecendo o tamanho do perdão que a gente recebeu. Não é pouca coisa. Segundo, respondendo a essa graça não com indiferença, mas com um coração que transborda de gratidão e uma vida de devoção. É essa gratidão que transforma coisas em alegria, é encontrar propósito em servir, como os levitas fizeram, e, por fim, é viver em contentamento, aproveitando o que a gente tem, em vez de viver na ansiedade do que a gente não tem. E aí, essa reflexão ajudou a conectar os pontos para você hoje? Se sim, deixa sua curtida e siga o canal Pneuma BR para não perder a nossa conversa de amanhã. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão pessoal. Ao olhar para a graça imensa que nos foi dada, qual tem sido a nossa resposta? A indiferença e crueldade do servo da parábola, o vazio do homem de Eclesiastes ou a devoção unânime do povo em Números? A resposta a essa pergunta pode definir o sentido de todo o resto.